Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitora agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, beterrabas. Hoje conversaremos sobre o capítulo Tyrion 3, cronologicamente próximo do Cat 4, trazendo fofocas, repercussões de mortes, estratégias políticas, negociações e suspeitas. A notícia da morte de Renly chega ao pequeno conselho. Em meio a uma discussão, o conselho decide enviar Mindinho até a Ponte Amarga para negociar com o exército de Renly que não debandou para o lado de Stannis. Capítulo e discussão. Esse capítulo, apesar do tamanho padrão comparado aos demais, é razoavelmente rápido de ser lido. Notícias do Sul. Começamos, então, com as notícias acerca da morte de Renly e os desdobramentos do fato. Os passarinhos de Varys fizeram seu serviço, e o mestre dos sussurros soube que o Baratheon mais novo bateu as botas. E como diriam Carol Moreira e Mabê Bonafé no modus operandi, até aí, tudo bem. O que se segue é uma fala de Varys sobre a Rádio Peão. Quando um rei morre, as fantasias germinam como cogumelos na escuridão. Um palafreneiro diz que Renly foi morto por um cavaleiro de sua própria guarda arco-íris. Uma lavadeira afirma que Stannis se esgueirou até o coração do exército do irmão com sua espada mágica. Vários homens de armas creem que foi uma mulher quem cometeu o terrível ato, mas não conseguem concordar quanto a que mulher. Uma donzela que Renly tinha desprezado, afirma um. Uma seguidora de acampamento trazida para agradá-lo na véspera da batalha, diz um segundo. O terceiro sugere que pode ter sido a senhora Catelyn Stark. Cersei, o anjo paciente que é, cortou Varys e seus rumores. O eunuco responde que é por eles que pagam-no. E ela ameaça. Eu consegui ver metade do conselho rolar os olhos com a bravata dela, cortá-lo do grupo, mais troças relacionadas à permanência de Varys no cargo feitas por Mindinho e finalmente resolvem se ater ao problema. Relendo agora, notei que Tyrion é um debochado de marca maior. Ele inclusive faz piada quanto à morte de Renly e o fato de Joffrey não poder usar o espigão que guardava nas muralhas da Fortaleza Vermelha para espetar a cabeça do tio. É levantado que a maioria da infantaria de Renly ficou em Ponte Amarga e a maioria dos senhores que o acompanhavam, ou de Ponta Tempestade, debandaram para o lado de Stannis. Os senhores da Campina foram por liderança de Lord Alester Floren, tio de Selise, esposa de Stannis. O que não esperavam era que muitos, mas não todos os senhores foram para o lado de Stannis. Sor Loras, Lord Tarly, Pai Lixo, Lord Rova, além de o próprio castelo de Ponta Tempestade recusam-se a tomar Stannis como senhor, obra de Courtney Penrose, o castelão de Ponta Tempestade, que veremos de fato só em Davos II, além do destino dele, guiado por Melisandre. Começa a negociação. Tyrion, sagaz, mas não tanto quanto acha que é, viu ali, no meio da tormenta causada pela morte de Renly, uma chance de angariar aliados para a batalha vindoura. Se eles conquistarem Loras Tywell, o filho favorito de Mace Tywell, eles terão Jardim de Cima e seu poderio para auxiliar na guerra contra Stannis. Mindinho sugere que os motivos para a aliança seriam feitos de ouro. Varys faz uma analogia dos senhores da Campina, ricos, com galinhas. E o primeiro rebate com a situação atual dos mercados. É mais fácil comprar um senhor que comprar galinhas. Eles conversam mais um bocado, sobre o orgulho dos senhores e podem ser comprados com títulos, terras e honrarias, podendo também chamar alguns senhores menores. Mas, se quiserem ter Jardim de Cima, precisam ter Loras Tywell do seu lado. Mindinho até sugere casar Joffrey com Margaery, já que seu rei está morto. Cersei objetou, aqui, especialmente, eu penso que ela só o fez porque acha que se tirar Sansa da promessa de casamento, os Stark podem fazer algo a Jaime, ou ainda, que ela não pode fazer nada para ter algum controle sobre os senhores nortenhos. O trecho a seguir é da cena, em específico entre Cersei e Tyrion, logo depois da fala de Mindinho. Pode fazer sua graça notar que os Tywell são muito mais ricos do que os Stark, e que dizem que Margaery é adorável. E, além disso, pronta para se deitar, sim, Tyrion concordou. Joff deverá gostar bastante disso, meu filho é novo demais para se interessar por essas coisas, acha mesmo. Tyrion a desafiou. Tem 13 anos, Cersei. A mesma idade com que eu tinha quando me casei. Envergonhou-nos todos com esse lamentável episódio. Joffrey é feito de material de melhor qualidade, tão boa que ordenou a Soboros que arrancasse o vestido de Sansa, estava zangado com a menina,
também zangou-se com o aprendiz de cozinheiro que derramou a sopa ontem à noite, mas não o deixou nu. Aquilo não era questão de um pouco de sopa derramada, não. Era questão de umas tetas bonitas. Essa passada de pano da Cersei já vale um cuzona alert e nos mostra duas coisas. Ela é conivente com as violências do filho. E 2. O machismo de Cersei para com outras mulheres. A Cersei da série e a Cersei dos livros são duas mulheres bem distintas. Ambas são fortes, é verdade, mas um detalhe as distância da outra, e bastante. A personagem dos livros é uma mulher ambiciosa, tornada assim pelos anseios de Tywin casá-la com Rhaegar, o que sabemos que foi um tiro no pé, já que a Aerys II fazia as coisas da forma mais caótica possível. Ela manteve parte dos anseios por poder com o casamento arranjado com Robert, mas nunca foi nada que ela realmente gostou. Alia isso seu amor por Jaime, muito mais intenso do lado dele, é claro, mas ela o ama e muito, e o orgulho colossal incutido nela pelo pai. Temos, também, a frustração de Cersei em ter nascido mulher e, mesmo sendo a primogênita, ela não herdaria nada das terras ocidentais. E por fim, as duas maiores características dela, e não, beber vinho harmonizando com vingança não está nesta lista seu traquejo político com intrigas palacianas, e seu amor pelos filhos. Sendo mãe, Cersei luta com todas as forças para manter os filhos a salvo, como uma leoa. Mas, diferente dos livros, a Cersei da série é, antes de tudo, uma mãe que luta pelos filhos. Ela pode ser machista, misógina, orgulhosa, politicamente astuta e ardilosa, mas isso tudo vem depois do fato de ser mãe. A dupla que não deve ser nomeada fez dela, e de Catelyn Stark também, uma mãe que sempre coloca os filhos à frente dos próprios problemas, como se uma mulher não pudesse ser tudo que a Cersei é antes de ser mãe. Ou ainda, como se ser mãe forçasse uma mulher a ser cuidadosa para com filhos antes de qualquer coisa. Esse arquétipo tropo da mama bear, algo como mamãe ursa, é algo batido e muito chato de ser visto. Se quiserem um exemplo particularmente notório deste arquétipo, é só verem ler em Harry Potter. Molly Weasley é a personificação da mamãe ursa, uma mulher que se coloca à frente dos filhos para protegê-los e deixa suas próprias preocupações individuais depois da família. Mas veja bem, não estou criticando Molly Weasley. Ela pode ter escolhido ser dona de casa e mãe ao invés de trabalhar no Ministério da Magia, e tá tudo bem. O que critico é, novamente, esta aparente miopia grave que muitos roteiristas, e ouso dizer que todos eles homens, embora achar uma mulher que escreva isso não deva ser difícil, fazem ao tentar colocar como razão de uma mulher ser forte o fato dela ser mãe, o que é uma falácia. Quer ler mais sobre as duas Cersei? Então tem uma coluna no Garotas Geeks e outra coluna é sobre a análise do imaginário da Cersei. Divagações minhas à parte quanto a Cersei, continuamos, ela acaba cedendo ante os fatos apontados por Tyrion, Mindinho e Varys, que o rei aceitará quem mandem ele se casar até ter 16 anos, que Margaery vale mais que Sansa por conta das mais de 50.000 espadas que trará consigo na aliança, etc. Agora, enquanto decidem quem vai, Cersei mostra que sabe muito pouco esconder as coisas quando o assunto é o irmão. Ela sugere mandar Sir Jacelyn Baiori, negado. Tyrion, também negado. Essa foi tão evidente que Mestre Aemon veria a indireta. Tyrion, inclusive, retruca insinuando que a mãe do rei seria mais conveniente durante um acordo de casamento. E para surpresa de todos, Mindinho se propõe a ir. Segundo ele, pertenço ao conselho do rei, mas não sou de sua sangue, portanto seria um refém ruim. Conheci Sor Loras razoavelmente bem quando esteve aqui na corte, e não lhe dei motivos para não simpatizar comigo. Mas se Tywell não tem inimizade por mim, que eu saiba, e gabo-me de possuir certa habilidade para negociações. Todos acabam concordando com ele e decide-se mandar então Mindinho para as negociações. Ele precisará de uma escolta, o pau tá comendo solto entre Porto Real e Ponte Amarga, além de possíveis pastores de Stannis, que fica acertado em 300 mantos dourados e 20 cavaleiros. Alguma pompa e elegância é requisitada numa negociação com nobres como Sor Loras e Mace Tywell. Um detalhe curioso é que entre os cavaleiros, Tyrion estava querendo mandar Horas e Rober Edwin, para trazer o pai deles e sua frota para a causa. Cersei intervém, e acabam escolhendo mandar um deles, Rober, como um recado bastante evidente para onde Lord Pasteiro Edwin e sua lealdade devem pender. Além disso, Lord Berishi levará uma bolsa gorda de ouro e um documento assinado por todos os membros do conselho e o rei,
com seus respectivos selos, a famosa carteirada, para que ele possa comprovar que está indo como emissário que fala com a voz do rei, com plenos poderes para poder negociar com a Campina. E o momento seguinte, que fez o capítulo ser singular, Mindinho mandou aquela indiretinha que espera do rei um agradecimento daqueles pelos serviços prestados caso traga o Stauel à sua causa. Quando perguntam a ele o que deseja de premiação, Mindinho só responde que precisa pensar sobre. No fim, Cersei troca mais algumas palavras com Tyrion, perguntando da corrente e elogiando ele quanto às atitudes tomadas, dando-lhe um beijo na testa antes de ir embora. Terminamos o capítulo com Tyrion falando com Bronn que não gosta dessa Cersei amorosa. Ela agir amorosa é sinal de que trama algo, e ele odeia surpresas. Momento Ned Pomba. Hoje temos dois momentos de teorias. O primeiro, mais evidente, é quanto às ações de Cersei. Sabemos que ela ama estar por cima da carne seca quando interage com o irmão mais novo, na verdade, com todo mundo. E se lembrarmos do que acontece nos capítulos mais adiante, Alayaya será capturada pela rainha e chicoteada, tudo por Cersei achar que a garota é uma prostituta especial para Tyrion, e não saber, de fato, que este papel é de Shai. Acredito que ela, nesta altura do campeonato, já saiba das escapulidas de Tyrion e que ele se encontrava com uma prostituta no bordel da Chataia. Mas Cersei não deve saber ainda qual prostituta, e isso leva à questão: quem a informou? Lancel. Duvido muito. O moleque tem medo do Tyrion contar para Jaime do caso que teve com Cersei. Um dos informantes da rainha. Talvez, mas não sabemos qual. Lord Varys. Bem, se formos lá para o epílogo de A Dança dos Dragões, veremos que a aranha matou Sorkevan e o grande mestre Pycelle para trazer caos ao reino que ameaçava entrar numa paz depois da Guerra dos Cinco Reis. Trazer um desentendimento entre os dois irmãos a ponto disso começar a corroer a casa Lannister por dentro não me parece algo impossível de ser feito por Varys. Ele mesmo é um agente duplo, mancomunado com o Illyrio Mopatis e a conspiração que tinham para com Viserys, rearranjada para Daenerys. Para mais informações, dá uma olhada na descrição. A segunda teoria é algo meu, não achei nada nas interwebs, quanto aos planos de Mindinho. Vimos que ele gosta de ter trunfos sob as mangas, Jeyne Poole agindo como Arya Stark é o exemplo que me vem à mente. Sabemos que o crepe do Mindinho persegue a Sansa na sua gana em se casar com Catelyn e nunca ter conseguido, além de toda a sua vingança ao sangue de Brandon Stark. Ele está arquitetando a fuga de Sansa com ela por intermédio de Sodontos, como vimos em Sansa 2, embora não saibamos, numa primeira leitura, sendo nojento em questão. Lá, em Tormenta de Espadas, numa das reuniões do Conselho, Mindinho pede que o Conselho consinta em seu casamento com Sansa, já que Joffrey foi prometido a Margaery. Tywin, ou Cersei, não me lembro agora, discorda, dizendo que tem planos para Sansa, o que resultará no casamento da menina com Tyrion. Aqui, neste capítulo, ele pode muito bem estar jogando verde para colher maduro. Com o sucesso da empreitada, Mindinho espera que consintam com seu pedido de casamento com Sansa. Momento Geografia. Ponte Amarga é um castelo da Campina, pertencente à Casa Casuel. Ele se localiza no Rio Vago, onde este se encontra com a Estrada da Rosa. De Porto Real até lá é, mais ou menos, um pouco mais do que o dobro da distância de Cruzaboi até Lannisporto. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Momento Valar Morghulis. Embora comentada, a morte de Renly já foi contabilizada. Continuamos com 125 mortes. Cuzona Alert Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Como eu disse lá em cima, a passada de pano de Cersei nas estupidezes, sim, este é o plural de estupidez, e sim, eu também achei estranho, do filho me irritou muito. Vale tanto como Cuzona Alert quanto o Momento Joffrey. Momento Dracarys. Devo dizer que a cartada do Mindinho foi muito boa. O cretino é esperto. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz, administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais. Vitor Figueiredo 1428 no Instagram. Vitor F1428 no Twitter. Vitor com C. E no grupo do Rodor é Beterraba Leitora. E Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok,
página no Facebook. E no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!